Sejam bem-vindos, esse é o novo canal de comunicação da Afrafep, o Conexão Afrafep, o seu podcast, videocast, está no ar nas plataformas digitais, nas redes sociais, no site da Afrafep, no YouTube, nas plataformas de áudio. E nós vamos começar aqui com o presidente da Afrafep, nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast. Claro, tem que ser com o presidente e com a gerente administrativa da Afrafep. Sejam bem-vindos, presidente Quintiliano Lima e a gerente administrativa Tatiana Clívia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Por que a Afrafep, presidente, resolveu criar esse novo canal de comunicação? Na verdade, isso foi uma ideia do meu vice-presidente, Wilton Camelo, que me perguntou por que a gente não tinha esse canal de comunicação através do podcast. E a equipe da Afrafep comprou a ideia. E como você sabe, comunicação é tudo. Então, é mais um canal que nós estamos tendo com o nosso beneficiário para passar para ele tudo que a Afrafep oferece. E isso é muito importante, né, Tatiana? Ter mais um canal de comunicação, porque muitos beneficiários, muitos associados não têm conhecimento do que a Afrafep tem a oferecer. E já oferece, não é? É verdade. Eu quero agradecer, primeiramente, à Afrafep pelo convite, a oportunidade. Como o seu Quintiliano colocou, a comunicação é tudo. E a Afrafep, ela tem um diferencial que chama relacionamento. Isso. Então, o podcast vem para a gente estreitar mais esse relacionamento e formar mais o nosso beneficiário. Então, a gente já pede aqui a você que está acompanhando, você que está assistindo, ouvindo, para compartilhar, para, divulgar, né, nos canais aí, nos grupos de WhatsApp, né? Compartilhem esse novo canal de comunicação, o Conexão Afrafep. E aí, Tatiana, eu continuo aqui com você para perguntar o seguinte: como é, como gerente administrativa, acompanhar essa evolução da Afrafep? Porque a gente sabe, né? A Afrafep ela tem crescido ano a ano, aí você já está acompanhando há um tempo, né? Quantos anos de Afrafep? Eu estou na Afrafep desde 2012. E então, a Afrafep está crescendo bastante, ela está firmando a marca dela. E a saúde não é brincadeira. Então, assim, eu falo sempre que a Afrafep está caminhando a passos largos. Porque nós temos que acompanhar o cenário saúde. E a gente firma a gestão, esse crescimento, quando a gente olha os indicadores, olha as premiações, que valida essa gestão. E, principalmente, a satisfação do nosso beneficiário, que faz parte da missão da Afrafep Saúde. É verdade. Presidente Quintiliano, no seu primeiro ano de gestão, nós estamos em janeiro, né? Houve aí o seu primeiro ano de gestão. Já dá para fazer um balanço? Quais os primeiros fatores assim que vêm à sua cabeça? Richelle, eu não sei se você sabe, mas eu já fazia parte das gestões da Afrafep, certo? Mas sempre muda quando a pessoa se torna presidente, porque algumas demandas que antes ficavam a cargo da presidência, não passavam pela diretoria financeira, onde eu ocupava essa diretoria, e agora como presidente muda, porque a Afrafep ela ainda é uma associação onde sempre, quase que todos os processos terminam precisando da opinião do presidente. Então, assim, muda, certo? Agora, nesse primeiro ano de gestão, uma coisa que eu me reuni com Tatiana, com os coordenadores, foi rever o operacional da Afrafep. Porque, assim, eu entendo que para que a Afrafep se mantenha buscando um estágio que no mercado de saúde não é fácil, a gente precisa cada vez mais profissionalizar, a gente precisa melhorar o nosso operacional. Nós não iremos, digamos assim, ter um voo sólido de um planejamento estratégico, tendo vários processos operacionais ainda precisando de melhoria, entendeu? E essas melhorias, elas são feitas, como a Tatiana falou, que há o crescimento ano a ano, né? Passos largos, mas é feito em detalhes, né, Tatiana? O que é que você poderia, por exemplo, mencionar? Eu sei que é muita coisa, são muitos programas, são muitas ações, muitas iniciativas da Afrafep. O que é que você poderia destacar que estão assim na linha de frente do trabalho, da visão da Afrafep? A Afrafep, ela trabalha com os programas de promoção e prevenção à saúde. Então, assim, qual é a meta da Afrafep? É prestar uma assistência humanizada e com resolutividade. E isso a gente vai encaixa dentro dos planos de ações, das ações que são prestadas diretamente ao nosso beneficiário. Então, isso a gente vai
destrinchando, fazendo principalmente hoje na Afrafep a linha de cuidado do nosso beneficiário com o nosso centro médico. Então, nós trazemos essa assistência direta para o nosso beneficiário dentro da casa deles. Então, isso é um diferencial da Afrafep, que a gente coloca essa gestão que eu falo em passos largos, tá trazendo um centro médico pronto para o beneficiário utilizar e fazer o que é necessário para ele. Que ele busca essa assistência no momento da saúde dele. E esse é o foco da Afrafep. Ok, Richelle, dê licença. Esse ponto que Tatiana está tocando é muito importante. Por que a gente enfatiza muito que o beneficiário da Afrafep procure o nosso centro médico? Porque lá nós temos uma jornada de profissionais onde um profissional enxerga, através do prontuário eletrônico, o que é feito durante as consultas. Então, isso permite que um profissional, ao consultar o nosso beneficiário, saiba toda a jornada percorrida com ele. Quando ele vai para a rede credenciada fora da Afrafep, um médico não se comunica com o outro. Então, ocorre muitas vezes sobreposição de medicamento, tá entendendo? Então, quando a gente consolida tudo isso no centro médico, fica mais fácil para a gente acompanhar a jornada do paciente. E o senhor está trazendo um ponto agora que eu acredito que isso gera um custo, né? E falando sobre custos, porque se a gente não tem uma operacional que funciona, que anda bem, acaba gerando um custo desnecessário, né, presidente? É verdade, porque nós temos estatística lá na Afrafep que os atendimentos no nosso centro médico, eles geram uma demanda menor de exame do que na rede credenciada de fora da Afrafep. E aí é o que eu digo para você, todo plano de saúde precisa ter sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade, não é negar procedimento, é que o beneficiário faça procedimento correto. Porque quando ele faz procedimento desnecessário, isso aumenta o custo. E a Afrafep é um plano de saúde que todos os custos dela são arcados pelos beneficiários da Afrafep. Nós não temos subvenção nenhuma externa. Então, Tatiana, é como se a gente estivesse falando para o pessoal que está ouvindo, que está acompanhando, que está assistindo, que o plano é de todos, né? Então, todo mundo tem que se sentir responsável para não demandar um custo desnecessário, porque senão quem vai pagar? Não é. Então, assim, vamos todo mundo abraçar. É mais ou menos isso? Isso. Eu falo sempre que é uma parceria. Você tem que ter a responsabilidade de cuidar de você. E o plano de saúde, ele é um casamento. Ele vem para agregar, para ajudar nessa caminhada de cuidado. Então, por isso que anda juntos a sua responsabilidade. A necessidade de você conhecer o que nós ofertamos, qual é a necessidade da busca dessa oferta. A gente sempre fala a diferença de desejo e necessidade. Mas estamos, sim, para estar ajudando o nosso beneficiário, levar essa resolutividade na necessidade dele. Esse é o ponto da Afrafep. E, assim, eu acho importante a gente falar para o beneficiário a confiança. Né? Você contrata um plano de saúde, você confia algo a ele. Isso é importante dentro da relação, principalmente que eles são os próprios donos do plano. Isso. Quais são as especialidades hoje? Nós temos várias especialidades. Nós temos mais de 40 especialidades. Nossa, então não tem como lembrar de todas. São muitas. Diga as principais, mas, algumas assim, delas. Nós temos, importante divulgar aqui no canal, o médico da família. Porque o médico da família, ele tem um olhar holístico do beneficiário. O senhor Quitiliano já colocou na pergunta anterior, falando de uma saúde fragmentada, que é a saúde que hoje a rede oferta. E dentro do nosso centro médico, você vem para o médico, por exemplo, o médico da família, e ele traz esse olhar holístico. Ele vai avaliar o beneficiário, ver a demanda dele, e ele vai orientar o beneficiário dentro das outras especialidades. Então, isso é fundamental, o nosso beneficiário conhecer essa especialidade. E dentro disso, lá no centro médico, nós temos, por exemplo, o cuidado do homem. Então, nós temos o urologista, o cuidado da mulher, a ginecologista, a das crianças, a pediatria. Então, a gente traz, assim, várias especialidades que estão dentro do cuidado da necessidade daquele beneficiário, seja homem, mulher, criança. Nós temos o geriatra, que cuida do beneficiário idoso. Eu sempre digo que o geriatra, as pessoas criam um medo, mas é o melhor amigo hoje do idoso. É verdade. É preciso, Richard, que só complementando isso que Tatiana falou, é preciso que as pessoas entendam o seguinte: muitas vezes o beneficiário precisa definitivamente entender
que o sucesso da Afrafep é uma parceria entre a nossa gestão e ele. Sem ele, a gente não consegue fazer muita coisa. Porque, deixa eu te falar aqui, muita gente pensa que plano de saúde funciona da seguinte forma: o beneficiário pensa, eu pago, eu tenho o direito de usar. Só que essa mentalidade já é ultrapassada. Por quê? Porque isso gera um custo insustentável. Então, nós temos que ser, como o Tatiana está dizendo, um plano muito mais preventivo do que um plano de doença. Está entendendo? Então, assim, isso é uma parceria entre a gestão e o beneficiário. Sem o beneficiário, nada funciona. É verdade. E essa preocupação que vocês têm, né, com o operacional bem feito, com a arrumação da casa bem feita, com a parceria, né, cobrando a parceria de todos, né, dos beneficiários também, rende prêmios, rende reconhecimentos, né, essa preocupação que vocês têm. Aí eu queria, presidente, que o senhor falasse justamente isso, né, citasse, por exemplo, é uma preocupação constante de vocês, da Afrafep, treinamentos, capacitações, e isso tudo gera reconhecimento, né? Sim, a Afrafep, isso não é da minha gestão, isso já aconteceu também no passado. Tatiana é um exemplo. Tatiana começou na Afrafep como secretária e foi colocado para ela o desafio de ser gerente administrativa do plano de saúde. E aí a gente passou a investir nela, não só nela, como dos demais coordenadores da Afrafep, pessoal indo para congresso, porque a gente entende que nós estamos de passagem na Afrafep. E um objetivo que eu tenho ao final dos meus 3 anos é essa questão da impessoalidade, ou seja, o beneficiário tem que se filiar aos colaboradores da Afrafep. Por quê? Porque nós estamos de passagem. A cada 3 anos tem um processo seletivo na Afrafep. Então, nós hoje somos ganhadores do prêmio GPTW como sendo uma empresa em que o colaborador sente prazer em trabalhar. Explicando melhor para quem não conhece o que é o GPTW, é um questionário que é passado para os colaboradores sem direcionamento por parte da gestão. A gente não sabe quais serão as perguntas formuladas, muito menos as devolutivas, as respostas dele. E isso aí é avaliado por uma empresa específica que pontua e, dependendo da pontuação, a gente ganha os prêmios, entendeu? E a esse Afrafep já ganhou. Nacionalmente, inclusive. Exatamente. Né? Tatiana, o que a gente pode esperar aí de 2026? Nós estamos começando, né, 2026, um ano aí que promete muito. A Afrafep aí tem muita coisa que está em planejamento, está em andamento. O que a gente pode esperar? O que a gente pode adiantar aí para o pessoal? Primeiro eu vou conversar, vou ouvir da gente administrativa, depois do presidente. O que a gente pode esperar de 2026? Nós vamos continuar focando na promoção e prevenção à saúde. Estamos aí preparando uma campanha de imunização que vai ser validada e vem para agregar e trazer essa prevenção. Uhum. Então, é uma campanha bem esperada de imunização que vai acontecer. E também vamos desenvolver um trabalho social com os idosos. Então, é um projeto que vai iniciar agora em 2026. Muito bom. Presidente, o que é que o beneficiário, o associado da Afrafep pode esperar de 2026? Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa. Muitas vezes a gente pensa o que esperar para 2026. A gente espera sempre uma resposta de algo inédito, não é verdade? E eu costumo dizer que muitas vezes fazer o que a gente vem fazendo de forma melhor é algo que merece ser pontuado, certo? Mas aí, como a Tatiana disse, a gente pretende implementar um programa de vacinação definitivo da Afrafep, tá entendendo? A gente pretende também trazer no ano de 2026 uma reforma no Estatuto. Por quê? Porque muita gente chega para mim e diz assim, qual será o fim da Afrafep? Nós estamos envelhecendo, o Estado não faz concurso para auditor fiscal, nós seremos um plano sustentável? E aí, recentemente, a Agência Nacional de Saúde aprovou a RN 137. Uhum. E o que é a RN 137? Por exemplo, nós vamos fazer a reforma do Estatuto em 2026 já mirando essa RN. Por exemplo, hoje a Afrafep se chama Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba. Essa RN vai possibilitar, por exemplo, a gente mudar o nosso nome
para a Associação dos Auditores Fiscais. E aí, os fiscais dos municípios, os fiscais federais poderão fazer parte da AFRAFEP. Assim como, por exemplo, um auditor hoje, que é do Fisco de São Paulo, mas que mora na Paraíba, ele vai poder, se ele quiser, deixar a Associação de São Paulo e ficar sendo associado da AFRAFEP. Uma mudança muito significativa, né? Então, grande. assim, essa RN ela veio justamente para proporcionar oxigenar a nossa carteira, entendeu? Muito bom, muito bom. E agora, o senhor falou aí sobre algumas novidades, Tatiana também. Agora, a gente está ali meio que falando, mas eu queria entrar mais especificamente na parte social, né? A AFRAFEP não é só o plano de saúde. Eu sei que o plano de saúde tomou uma proporção gigantesca, o centro médico, o plano de saúde, mas a gente acabou de reabrir o balneário, né? Sim. O balneário foi reaberto agora no mês de dezembro e foram feitas algumas manutenções importantes. Fala um pouquinho sobre o lado social, né? A AFRAFEP, não só o centro médico, não só o centro aliás, o plano de saúde. Pronto. Como você sabe, né, a AFRAFEP possui a parte social, que é através do balneário, e possui o plano de saúde. E como você falou, realmente a criatura se tornou maior do que o criador. Porque para você fazer parte da AFRAFEP Saúde, você tem que entrar pela AFRAFEP Social. Essa é a porta de entrada. O que a gente pretende em 2026 é aumentar a oferta de serviço aos nossos associados. Muita gente diz assim, para eu entrar na AFRAFEP eu preciso pagar a mensalidade da AFRAFEP Social. Mas muitas vezes os serviços que nós oferecemos acabam saindo que a mensalidade da AFRAFEP termina sendo de graça. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um seguro de vida de um banco particular e quando a AFRAFEP firmou um convênio com uma grande seguradora via Febrafit, eu estou pagando hoje metade do que eu estaria pagando no banco particular, com o mesmo capital segurado. Ou seja, a minha mensalidade da AFRAFEP está saindo de graça, entendeu? Então, assim, a gente pretende, na parte social, oferecer cada vez mais serviços para o beneficiário e a gente está concluindo um processo com o Ministério Público de uma questão ambiental que a gente tinha há bastante tempo e que nós entramos num acordo para solucionar essa questão. A gente pode citar um pouquinho mais dessa questão? Não, nós iremos revitalizar a parte que cabe o Rio do Cabelo, certo? E não só revitalizar o Rio do Cabelo, mas criar uma parte ecológica onde vai ficar uma área bastante interativa com os moradores da Penha e quem quiser, porque aquela região está bombando hoje em termos de investimento imobiliário, né? Isso. Então, assim, nós vamos fazer um trabalho onde as pessoas irão sentir prazer em andar naquela área na parte ambiental, entendeu? Muito bom, muito bom. O que é que a gente pode também falar do centro médico em termos de novidade? Eu sei que sempre está tendo novidade, né? Sempre tem especialidade nova chegando. Como é, inclusive, que vocês, Tatiana, vocês avaliam isso? Como é que é esse critério de qual especialidade? Como é que vocês fazem a seleção dos profissionais? Como é que é isso? Nós pegamos as demandas, por exemplo, nós estudamos indicadores. A AFRAFEP trabalha com BI. Então, nós verificamos a quantidade de utilização na rede ou a procura na rede de uma especialidade e a gente traz para dentro do nosso centro médico para atender o beneficiário na casa dele. Por exemplo, e também dentro dos próprios médicos que atendem no centro médico, às vezes eles precisam de uma especialidade a mais ali para agregar e completar o atendimento do nosso beneficiário. Recentemente, a gente contratou o alergo. Então, foi a pedido, sim, da pediatria, de algumas especialidades, a gente pega o currículo do médico, é avaliado pela médica, auditora da AFRAFEP e coordenadora do centro médico, doutora Andréa, e com a validação, a gente também consolida com o RQE, dentro do Conselho de Medicina, a gente agrega na equipe da AFRAFEP Saúde. Presidente, agora a gente caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, né, falar sobre tecnologia, porque a gente sabe que um operacional é bem feito, né, como a AFRAFEP tem feito, mas a gente sabe que tem uma cultura, né, as pessoas estão acostumadas a ter o hábito de fazer de uma forma, e o aplicativo, né, falando de tecnologia, o aplicativo da AFRAFEP
veio, né, para solucionar muitos problemas, né? Fala um pouquinho sobre o aplicativo. Olha, Richelle, como nem tudo são flores, Sim. a Afrafep recebe muita crítica na parte do atendimento, certo? E eu queria, como eu disse para você no início, para determinados problemas serem solucionados, passam pela cooperação dos beneficiários. Eu vou lhe dar um exemplo. Esse aplicativo que a Afrafep desenvolveu, ele fornece boleto bancário, extrato de utilização, onde o beneficiário pode ver todo o extrato de utilização dele, do grupo familiar dele. Então, é um canal de comunicação, porque hoje as pessoas querem resolver sua vida no celular. Extrato para imposto de renda, tudo isso a gente disponibiliza, marcação do agendamento. Quando o beneficiário quer marcar uma consulta no nosso centro médico, ele pode fazer pelo próprio celular. Então, veja bem, na hora que ele passa a usar o aplicativo, ele descongestiona as nossas linhas telefônicas, porque o beneficiário precisa entender que quem tem a preferência é quem está no centro médico. Então, imagina você ligar para o centro médico, eu estou te atendendo e o telefone está tocando. Lógico que a minha prioridade será você. Uhum. Então, eu queria aproveitar o momento para que todos os beneficiários da Afrafep usem o aplicativo, porque facilita a vida deles. Para você ter uma ideia, hoje, quando a gente chega na rede credenciada para ser atendido, o beneficiário não precisa mais assinar aquela guia em papel. Por quê? Porque ele recebe uma senha através do SMS e através do aplicativo e que nos dá mais segurança no momento da auditoria médica. Aí as pessoas às vezes criticam dizendo, mas a Afrafep é um plano que tem muito beneficiário idoso. Mas acontece que, infelizmente, algumas coisas na vida a gente não tem como ficar à margem. Todo idoso, além de eu achar que o idoso pode utilizar essa ferramenta, mas muitas vezes tem um neto, tem um sobrinho que pode ajudar, entendeu? E isso é uma maneira que a Afrafep não podia ficar a reboque de outras coisas. Nós tivemos que implementar isso, entendeu? Tatiana, você sente que o aplicativo realmente chegou para ficar, para otimizar e no dia a dia está fazendo diferença? Faz sim toda a diferença, como o seu Quintiliano falou. É a facilidade que você tem na mão. Por exemplo, você vai marcar uma consulta, você vai ligar, esperar um atendente, aí não tem vaga naquele horário, qual é o horário? Você olha os horários disponíveis. É muito mais fácil. Então, você verifica, você cancela, você olha quais são as especialidades que nós temos. Então, tá tudo na sua mão. E você vai, de acordo com a sua necessidade, você mesmo vai manuseando e já valida o que você necessita. Então, realmente, é algo diferenciado e que traz uma facilidade para o beneficiário. A gente tem que colocar sempre o positivo na frente, que isso faz a diferença. Eu converso muito com os beneficiários da Afrafep. Eu tenho um filho com 8 anos e para marcar para ele cortar o cabelo é via aplicativo. Eu também. Pelo aplicativo. Então, hoje em dia, funciona tudo, dessa né? forma. Tudo E como o senhor aplicativo, falou, a gente não pode ficar para trás, né? É sempre para melhorar o caminho do beneficiário. É isso, presidente, uma mensagem final, né, nesse nosso bate-papo, nessa conversa que estreou o Conexão Afrafep. O que é que o senhor gostaria de dizer nesse momento para o beneficiário da Afrafep? Eu queria dizer para o beneficiário da Afrafep que confie no plano de saúde que eles fazem parte, porque o mercado de saúde ele se baseia na confiança. O beneficiário precisa entender também que muitas vezes a gente diz não para garantir a sustentabilidade do plano de saúde. Porque as pessoas precisam entender que cada dia mais nós estamos comprometendo o nosso orçamento com o plano de saúde. Então, a gente tem que usar de forma racional. Isso. Não é deixar de usar, mas usar de forma racional. Exames desnecessários não irão mudar o diagnóstico, irão apenas onerar a cota no final do mês. Então, eu queria dizer, as minhas palavras são que as pessoas confiem no nosso plano. Isso não é meu nem de Tatiana, isso é nosso. Porque se existe uma joia que é a categoria do fisco preserva, é o plano de saúde. Então, eu queria contar com a colaboração de todos e dos nossos colaboradores para que a gente leve esse plano, essa associação, cada dia mais longe. Que a Afrafep
continue crescendo em 2026. Um ótimo ano para o senhor, para a Tatiana também. Um 2026 de muita alegria, de muitas realizações. E a você que acompanhou esse nosso bate-papo, esse nosso Conexão Afrafep também. Desejo um 2026 maravilhoso para você e acompanhe os nossos outros episódios. Aqui é só o começo. É mais um canal de comunicação da Afrafep. Até a próxima.